Oi, gente, é tão bom poder estar com vocês. Eu espero que eu possa transmitir tudo o que eu imaginei nesse vídeo. Estudar Isaías essa semana foi uma experiência muito boa. Muita coisa poderia ser falada, mas eu gostaria de começar esse vídeo falando em Isaías 28:10, onde ele diz assim: Por quê? É preceito sobre preceito. E ele repete: é preceito sobre preceito. É linha sobre linha. É linha sobre linha. E aí ele continua, um pouco aqui, um pouco ali. Essa escritura nos dá aquela ideia de ordem. Cada coisa no seu tempo, as coisas gradativamente. Nos dá a ideia que é assim o Evangelho, é assim os convênios que nós fazemos, é assim a nossa própria vida. E é assim também o conhecimento do Evangelho. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento do seu Evangelho, que a gente aprenda a sua palavra, que a gente conheça a sua doutrina e de como todas as coisas estão preparadas, todas as coisas estão organizadas. Tudo que nós precisamos fazer é confiar em Deus, é exercer a nossa confiança em Deus, que Ele sabe todas as coisas, Ele conhece tudo. Ele é o Deus do céu e o Deus da terra. É o Deus que controla tudo. E Ele nos ensina, pouco a pouco. E precisamos, claro, buscar esse conhecimento. E toda a resposta do que nós buscamos estão nas Escrituras. O que acontece é que às vezes a gente não consegue enxergar. Ou às vezes a gente não estuda o suficiente e não paga o preço suficiente para aprender. E as coisas de Deus se aprendem pelo Espírito de Deus. E aí, quando nós estudamos em Isaías 29, esse capítulo é realmente muito especial, porque ele significa muito para nós. Muito, muito para nós, que somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e que temos um amor tão grande pelo livro de Mórmon. É comum a gente escutar as pessoas dizerem assim: me mostre uma passagem na Bíblia que fale sobre o livro de Mórmon. Me mostre uma prova de que o livro de Mórmon é verdadeiro. E a gente sabe que não é assim que funciona. Mas que as pessoas podem ler, podem ponderar em seu coração, podem orar a Deus e obter sua própria resposta. E como eu disse, as coisas de Deus se aprendem e se entende pelo Espírito de Deus. Por mais que a gente mostre provas, os céticos não vão acreditar. Mas para nós que cremos, essa escritura de Isaías é uma profecia dita 700 anos antes da vinda de Cristo, mas que já foi cumprida tantos anos depois. E foi cumprida através de Joseph. Quando ele fala em Isaías 29, no versículo 4, e então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua voz sairá fraca desde o pó. Nós sabemos que essa voz que falaria debaixo da terra seria exatamente a voz dos nefitas. Seria a voz deles. Seria a voz desses profetas que escreveram e que com tanto sacrifício preservaram essas placas e enterraram para que num tempo futuro, através de um jovem rapaz, elas pudessem vir à luz. Então, olha que maravilhosa é essa escritura. E aí eu fiquei pensando, porque como assim eles enterravam, né? Uma voz da terra falaria debaixo da terra. Era muito comum nessa época, a gente está falando de um período que não tinha caixa forte, não tinha seguro, não tinha banco, né, gente? Não tinha é, maneiras mais seguras de guardar, a não ser embaixo da terra. A gente vê, inclusive, em Jeremias 32, se falando a respeito de uma compra de um terreno, onde é recomendado que eles façam duas escrituras. E uma escritura deveria ficar, né, com o proprietário, e inclusive se recomenda num vaso de barro, porque era uma maneira melhor de conservar esse documento sem estragar. E a outra escritura embaixo da terra, por segurança.
além das testemunhas do que estava sendo tratado. Então, olha só que interessante, gente. Não tinha computador, não tinha HD externo, não tinha pendrive, não tinha nada disso. O documento estava lá, embaixo da terra. E é nesse momento que Isaías está falando a respeito desse livro, dessa voz que sairia fraca desde o pó. Então, para nós que somos membros da igreja, isso é algo maravilhoso, porque é o cumprimento de uma profecia. E aí continua, né? Porque não fica só aí, né? No livro enterrado. Mas e o depois? A gente já sabe a história, sabemos o depois com Joseph, quando ele tem lá em 1820 a primeira visão, depois das sucessivas vezes que ele vai até o Monte Cumora e finalmente quando ele pega esses registros e ele começa essa tradução que é feita através do poder de Deus, da orientação de Deus, porque Joseph não conhecia o egípcio reformado, que era a linguagem que estava nas placas. E aí, olha que interessante, porque continuando, Isaías 29 diz assim: ó, por isso, toda a visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler. Dizendo, lê isto, peço-te, e ele dirá, não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te, e ele dirá, não sei ler. Então, essa é uma outra escritura muito significativa para a gente, porque nós conhecemos a história da igreja e nós sabemos que Martin Heldes foi aquele chamado para apoiar a Joseph e ajudá-lo e auxiliá-lo, inclusive nesse processo, para ajudar a trazer à luz aos homens do livro de Mórmon, desse registro que estava aí embaixo da terra. Então, uma das preocupações de Martin Heldes era se as pessoas acreditariam nesse livro. E se Joseph estava traduzindo corretamente, porque, ora, Joseph era um camponês com muito pouca instrução. Então, o que é que Martin Heldes tem a ideia? Ele decide procurar linguistas, né? Esses homens aí eruditos, os mais conhecedores de linguagem, que estudam a linguagem, caracteres antigos, para poder. Ele achava que se ele tivesse um documento confirmando a veracidade do livro de Mórmon, seria mais fácil para as pessoas aceitarem. E aí é muito interessante porque a gente tem na história da igreja um, esse relato, quando Martin Heldes procura um desses homens, é o Charles Anton, que é um homem extremamente sábio, né, um professor universitário, linguista, falava muitos idiomas, e aí ele leva uma cópia, um manuscrito de alguns caracteres e a tradução. E ele quer a confirmação se aquela tradução de Joseph está correta. Então, o Anthony, quando ele, quando ele olha, ele assegura que está correta aquela tradução. Né? Mas, à medida que ele vai querendo saber mais sobre o registro, ele inclusive pede o registro porque ele quer continuar, né? Que ele quer ver, né? Com os próprios olhos dele, ele quer continuar, de repente, contribuir até nessa tradução. A gente supõe isso pela conversa e Martin Heldes diz que não pode, porque esse livro está selado. E aí, a partir do momento que ele entra aqui do anjo, que conta toda a história miraculosa do livro, ele dá para trás. Ele rasga o documento que ele havia assinado, E Martin Heldes volta sem nada. Mas ele volta com a convicção que ele precisava, que o livro de Mórmon era verdadeiro. Porque ele viu, antes dele rasgar, como ele testificou, né? Como ele atestou a veracidade. E aí, no livro que a gente tem aqui, ó, esse livro é um livro bem antigo da igreja, que é a História da Igreja na Plenitude dos Tempos. Na página 47, ele diz assim, ó, ele tomou o certificado, rasgou em vários pedaços, dizendo que não existem coisas como anjos ministradores. E se eu, Martin, lhe levasse as placas, ele as traduziria. Informei-lhe que a parte das placas estava selada e que me era proibido levar as placas. Ele respondeu, não posso ler um livro selado. Olha isso, gente. E ali está lá, ó, em Isaías 11.
Por isso toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler. Lê isso e ele dirá, não posso ler, porque está selado. E aí continua, né? Ele diz assim, ó, por fim, isso fortaleceu a própria fé exercida por Martin. Ele voltou a Nova York confiante de ter evidência suficiente para convencer seus vizinhos do trabalho de Joseph. E estava pronto para dedicar-se de coração, com todos os seus meios, para ajudar a trazer à luz ao livro de Mormon. Quando a gente lê essas passagens, a gente aumenta o nosso testemunho da veracidade do livro de Mormon. Mas eu gostaria de abrir um parênteses aqui para um tema histórico que tem tudo a ver com esse momento de Charles Anton, de Martin Harris, e que tem tudo a ver com o livro de Mormon. Faz algum tempo, o meu marido começou a pesquisar e a ler e a ponderar por que o livro de Mormon foi escrito no egípcio reformado, por que essa linguagem. E aí ele começou a ler um pouco sobre os hieroglifos egípcios e ele chegou até um filólogo, aquele que foi conhecido como pai dos hieroglifos, que se chama Champollion. Jean Champollion, um francês. E por que ele é tão importante? Olha quantas descobertas a gente acabou fazendo, né, nesse estudo. E o meu marido sempre ali pesquisando sobre a vida de Champollion e compartilhou comigo, e depois a gente descobriu outras coisas juntos. Mas o que é interessante? Vocês já devem ter escutado falar da Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta foi uma pedra que foi encontrada. A gente sabe que Napoleão, quando ele estava tentando aí expandir o seu império, os franceses, soldados franceses, tentando impedir que os ingleses chegassem no caminho das Índias, eles acabaram nessa luta. Um dia encontraram, tipo num buraco que eles cavaram, uma pedra. E identificaram ali que devia ser valiosa essa pedra, porque continha hieroglifos. Então eles guardaram essa pedra. Posteriormente, quando os ingleses aí derrotaram os franceses, eles resgataram essa pedra, e essa pedra está até hoje aí com os ingleses, está num museu em Londres. Então essa pedra, ela foi tão importante por quê? Porque essa pedra continha a linguagem egípcia. Então, olha que interessante, que o Senhor, ele no Evangelho e na história em si, não se permite coincidências, as coisas não são por acaso. E aí eu anotei que foi em 1799 que foi encontrada a Pedra de Roseta. E aí a gente vai percebendo que quando foi encontrada a Pedra de Roseta, foi numa época que tanto, né, o Champollion estava nascendo em 1790, como Joseph em 1805. Os dois são quase contemporâneos. Em 1820, Champollion decidiu, que era esse francês, estudar sobre a Pedra de Roseta. Ele nunca tinha visto essa pedra. Ele pegou uma cópia dos registros que foram encontrados nessa pedra e ele começou a estudar, a fazer uma análise dessa linguagem. Enquanto isso, em 1820, ele está começando esses escritos, né, a fazer essa análise. Em 1820, a gente sabe que Joseph está tendo a sua primeira visão. E aí é interessante o quê? Porque nessa pedra foi constatado que era uma única mensagem. Ela tinha escrito uma única mensagem, mas a mesma mensagem vinha repetida em 3 idiomas. E um era 3 linguagens, vamos dizer assim, dos egípcios. Um era o hieroglifo, que eram símbolos, que era a escrita através de imagem. Outra era a linguagem, o mesmo texto na linguagem demótica, que era uma linguagem oral que se tornou escrita. E o mesmo ainda no grego antigo,
esse grego antigo havia sido substituído pelo demótico. Então, a Pedra de Roseta é um único texto em 3 linguagens que eram faladas pelos egípcios. E aí, Champollion, quando em 1820, começou a se interessar e fazer esses escritos, comparar esse tipo de linguagem. Graças aos escritos de Champollion, ele pôde trazer à luz praticamente 3.000 anos, né, de histórias que foram escritas nessa linguagem egípcia, que praticamente não se tinha conhecimento. Inclusive, ele foi para o Egito para poder estudar esses caracteres mais a fundo. Durante a sua vida, ele conseguiu decodificar alguns desses caracteres. Mas isso permitiu poder, ao identificar, ele conseguiu identificar essa linguagem e identificar exatamente o que significava a mensagem que estava nessa pedra e a linguagem dos egípcios. Então, em 1829, ele estava estudando, ele foi para o Egito, né, para poder estudar mais a fundo esses caracteres. É nessa época, 1829, que nós terminamos a tradução do livro de Mórmon. Ou seja, Champollion ainda está estudando e Joseph já tinha terminado a linguagem que ele sequer estudou. Vocês conseguem perceber essa conexão? Champollion era um filólogo, um estudioso de idiomas, de línguas, extremamente inteligente, dedicou sua vida a essa causa, e ele estava estudando isso a fundo, e o Senhor estava trazendo à luz o livro de Mórmon através de Joseph, um campesino iletrado. E aí, outro dado muito curioso é que quando a gente vai para a história da igreja, aqui, né, nesse livro que eu conto a história de Martin Hellish, que é a história da igreja na plenitude dos tempos, ele fala o seguinte, ó, que o professor Charles Anton conhecia o francês, o grego, o latim, né, e a julgar pelos livros que estavam em sua biblioteca, ele conhecia as últimas descobertas referente à linguagem egípcia, incluindo os trabalhos de Champollion. Isso a gente encontra no livro da igreja. Então, o que é que significa? Charles Anton, ele só pôde assegurar que aqueles escritos, né, que aqueles hieroglifos, que aquela tradução estava correta, porque ele reconheceu os caracteres, porque ele havia estudado as descobertas de Champollion. Então, quando o livro de Mórmon veio à luz, nós tínhamos exatamente na Terra as condições necessárias para que esse livro chegasse ao conhecimento do mundo, sendo atestado por pessoas que estudaram e que podiam dizer: esses caracteres existem. Porque mesmo uma linguagem, quando a gente fala, ela foi reformada, mas existe o que é a base antiga que permaneceu. Então, ela não é reformada, ela seria uma outra língua se não existisse nada igual. Então, a gente tem caracteres que permaneceram. E Charles Anton pôde assegurar isso ao assinar, porque ele estudou Champollion. Outra coisa muito curiosa é que Champollion, nos seus primeiros registros, seus escritos durante a sua obra, a sua vida, ele descobriu cerca de 300 caracteres egípcios. 300 caracteres. E olha que coisa curiosa. No livro de Mórmon nós temos 300.000 palavras. Ou seja, e dentre essas 300.000, 3.000 palavras são aquelas que não se repetem, que são diferentes uma das outras. Quando a gente vai ler no livro de Mórmon, a gente vê como Nefe, ele fala com respeito a essa linguagem. Vamos lá ver em 1 Nefe. Em 1 Nefe 1, no versículo 2, ele diz assim: sim, faço um registro na língua de meu pai, que consiste no conhecimento dos judeus e na língua dos egípcios. Sei que o registro que faço é verdadeiro, e faço com minhas próprias mãos, e faço de acordo com o meu conhecimento. Então, quando a gente vai para Mórmon 9, a gente já está lá, já no desfecho, né? Moroni está escrevendo, e Moroni fala em Mórmon 9, 33
até o 34. Ele diz assim: E se nossas placas tivessem sido suficientemente grandes, teríamos escrito em hebraico. Mas o hebraico também foi alterado por nós. E se tivéssemos escrito em hebraico, eis que nenhuma imperfeição encontrarias em nosso registro. Mas o Senhor sabe as coisas que escrevemos, e que também nenhum outro povo conhece nossa língua. E que porque nenhum outro povo conhece nossa língua, ele preparou, portanto, meios para sua interpretação. Gente, olha que grandioso, é Moroni falando, dizendo que não foi escolhido o hebraico, que era a língua nativa deles, por conta do espaço nas placas. Quando o Champollion fez suas descobertas, ele descobriu, por exemplo, porque era o mesmo texto escrito, né, em 3 linguagens. Então ele descobriu que os hieroglifos era a maneira mais sintética de escrever, porque através de um símbolo ele continha às vezes 3 palavras, 4. Então era um texto muito menor em relação aos outros textos. Então, quando ele fala que ele escolheu o egípcio, né, reformado, porque era a maneira o que sintética de escrever, porque as placas não cabiam. Ele explica aí o motivo, por que essa linguagem. E quando ele fala que nenhum povo conheceu essa linguagem, aí a gente volta para Champollion, porque através dos escritos dele, ele pôde trazer à luz mais de 3.000 anos de história que tinha sido perdido, porque as pessoas não conheciam a linguagem. E aí ele fala aqui, né, que porque nenhum outro povo conhece nossa língua, o Senhor preparou, portanto, meios para sua interpretação. Então esse é um testemunho grandiosíssimo, né, como o Senhor prepara meios. À medida que a restauração do Evangelho estava sendo feita, realizada, à medida que Joseph, iletrado, trabalhava nessa tradução, outros homens na terra, o Senhor preparava sábios, cientistas, linguistas para estudar e para analisar registros antigos. Né? A gente vê como Champollion pode ter sido um desses meios, porque paralelamente a isso e contemporâneo na mesma época, ele estava fazendo e estava confirmando esses registros, esses caracteres, ele estava decodificando. Graças a ele, quando Martin Harris leva para Charles Anton, que já havia estudado Champollion, ele pode dizer: é verdadeiro, essa tradução está correta. Mesmo que depois ele deu para trás, mesmo que depois ele disse: opa, sou um cientista, eu não quero colocar meu nome aí com nenhuma visão mirabolante, essa história de anjos, e rasga essa carta. Mas para Martin Harris já tinha sido um testemunho suficiente. Eu espero que vocês tenham conseguido captar essa linha de raciocínio. Né, que vocês tenham compreendido como o Senhor, Ele prepara todos os meios, Ele prepara todas as coisas, linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Ele prepara os homens, Ele prepara o caminho para que tudo se cumpra, como disse Nefe. E hoje nós temos o livro de Mórmon e podemos testificar para todas as pessoas que as palavras de Isaías se cumpriram. E nós temos a história do nosso lado para nos assegurar mais ainda que esse livro é a palavra de Deus. Pode ser que os céticos não vejam, mas o fato deles não acreditarem não vai mudar a verdade que nós conhecemos. Em todas as épocas, o Senhor ergueu pessoas, homens que pudessem ajudar nessa obra grandiosa que profetizou Isaías, nessa restauração do Evangelho, nesse registro sagrado que viria à luz. E como, né, e como foi dito pelo próprio Isaías no versículo 9, né, quando ele fala dessa obra grande e maravilhosa que se realizaria entre os filhos dos homens. E que os homens
se aproximavam nos seus lábios, mas o seu coração estava longe. A gente vê isso na sinceridade de um menino de 14 anos de idade que vai lá e que se ajoelha e que ora ao Pai, né? E que tem a primeira visão e que a partir daí muda tudo. E de como o Senhor estava preparando o mundo para essa restauração. Porque do outro lado tem estudiosos, tem filólogos, tem um Champollion interessado em decodificar esses escritos, em entender essa linguagem. Um homem também que acabou morrendo, né, que deu a sua vida por essa pesquisa. Né, com esses caracteres antigos, ele acabou se sacrificando ali, ficando doente, tanto que ele trabalhou exaustivamente nesse projeto, que ele fez desse projeto a sua vida. Se tiverem curiosidade, vão aí no Google, dão uma pesquisada no Champollion, a pedra de Roseta, essa linguagem, e como ela nos ajuda a compreender, né, esse egípcio que depois, reformado, essa linguagem que foi escrita o livro de Mórmon e que o Senhor sabia desde o início a importância e a necessidade dela. Porque era difícil, gente, eram muitas placas, placas de ouro, placas pesadas para escrever, para transportar e para chegar a nós. Que a gente possa dar muito valor a esse livro, muito valor. Que a gente possa realmente ter o desejo de mergulhar nas escrituras, de aprender dela, de analisar, de ir a fundo, porque o Senhor nos deu tudo. Tudo está disponível para que a gente possa aprender. O Senhor nos ama. Ele quer que a gente volte à sua presença. E Ele nos deu os meios. E às vezes os meios são aqueles meios que não pensamos, que não imaginamos. Mas eles sempre estiveram aí. Obrigada e até a próxima.